Olá, tudo bem? Como vão vocês? Os meus seguidores que já estão acostumados com o meu canal sabem que eu falo a respeito das minhas viagens pelo mundo. E eu cito sempre, ou algumas vezes, números que provavelmente impressionam, como, por exemplo, trabalhei, viajei, fiz comércio exterior em 61 países. Morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Itália. Quando eu falo em horas voadas, eu falo em milhares de horas voadas. Quando eu falo em distância viajada, eu falo em milhões de milhas voadas, viajadas. Pernoites fora de casa, também falo aos milhares. E eu tenho sido, em razão desses números todos que são realmente altos, porque afinal de contas são 54 anos viajando, né, a trabalho sempre a trabalho, tanto pela Varig durante 10 anos como comissário de bordo, e depois 40 e poucos anos no comércio exterior, como gerente técnico de empresa exportadora, de maquinário pesado para a indústria, de celulose e papel. E por esses números todos grandes, né, que impressionam, sem dúvida, eu sou questionário. Eu tenho alguns dos meus seguidores que dizem: Tanuri, você deve ter uma infinidade de passaportes, então, para ter feito tudo isso. É verdade, eu realmente tenho. Faltam alguns aqui. Os que estão em uso, eu tenho 2 em uso, porque um leva o visto americano e o outro é o atual. E só aqui eu tenho 2, 4, 7, 10, 12, 14, 15 passaportes. 15 passaportes. E esse daqui foi o primeiro de todos. Esse foi o primeiro passaporte, que foi tirado em 1966, quando eu comecei a fazer os voos internacionais da Varig. Tem vários carimbos aqui, obviamente, mas o primeiro carimbo que eu tenho aqui, que foi a minha primeira viagem internacional, foi exatamente para os Estados Unidos. Aqui está o visto dele, da época, né? Visto como comissário que eu era, né? E o primeiro carimbo aqui, que foi o de Nova York. Depois desses passaportes todos, obviamente o número de viagens ao redor do mundo, de todos os continentes, foi bastante grande. Eu sou ainda do tempo que... Hoje, a minha filha embarcou hoje para o México, vai de férias, 15 dias e tal. Já recomendei a alguns amigos que eu tenho lá que cuidem dela, fiquem de olho nela e na amiga dela, se elas tiverem algum tipo de dificuldade. Hoje elas saem daqui sem visto, não há necessidade de visto para se visitar o México. Eu, nos meus anos de comércio exterior e visita de México, que eu fui encarregado pela empresa da filial do México durante bastante tempo, eu tinha quase que um passaporte. Esse era o visto mexicano. É quase que um passaporte. É quase que um passaporte. E para tirar esse visto lá nos Jardins, em São Paulo, era uma situação bastante difícil, porque eles realmente tentavam, de alguma maneira, dificultar para criar facilidade, entende?
Isso aconteceu muitas vezes. Eu ia muito cedo para lá, ficava em filas enormes. Quando chegava, existia sempre alguma coisa que não estava correta, tinha que refazer algum documento, alguma coisa desse tipo. Ou seja, não era fácil. Hoje não há necessidade, felizmente. Assim como o visto americano, na época, no início meu nem tanto, porque eu era comissário de bordo da Varig e a Varig se encarregava de tirar os nossos vistos. Então era por canais um pouco mais profissionais, mais tranquilo, não tinha muito problema. Mesmo assim a gente tinha que ir lá no consulado, mostrar carinho, se apresentar, etc, etc. Depois, durante um certo tempo, quando eu não mais era funcionário da Varig, não era mais comissário de bordo, eu ia a viagens para os Estados Unidos, muitas e muitas viagens, apenas como um homem de negócios. Fui morar lá nos Estados Unidos, fiquei lá quase 3 anos pela empresa, como gerente geral da filial americana, e com um visto especial, que era o L1, L2, de residente a trabalho, digamos assim, né? Esse visto teve que ser feito lá nos Estados Unidos, através de um advogado, custou um valor bastante razoável para a empresa, mas só podia ser feito lá. E eu tive que ficar no Brasil esperando o visto ser aprovado. Eu não podia ir para os Estados Unidos antes que o visto fosse aprovado. Foi aprovado, ficamos lá uma temporada. Mas quando nós tínhamos que tirar um novo visto, e já não era pela Varig e tampouco como residente, era difícil também. Você passava por uma sabatina razoável lá na embaixada americana, e você tinha, às vezes, que ir mais de uma vez, né, se apresentar e tudo. Hoje é um pouquinho mais tranquilo, não é? Um visto longo de 10 anos, então já é uma coisa bem mais tranquila, e acredito que em mais alguns anos nós vamos estar na mesma condição de que Brasil e México, de não precisar mais de visto para o mercado, para se visitar os Estados Unidos. 10 anos já está bastante razoável, você tem um pouco de dificuldade, mas tira um visto longo de 10 anos. Mas muito provavelmente daqui a um tempinho já não se vai precisar mais de visto, o brasileiro vai poder ir para lá com tranquilidade, como minha filha foi hoje para o México, sem precisar de visto nenhum, né? E aliás, países que na época, há 50 anos atrás, a grande maioria dos países, na Europa, por exemplo, você tinha que ter visto, né? Você não podia ir para o mercado comum europeu sem ter um visto, né? O bloco socialista todinho exigia visto. Eu já mostrei aqui algumas vezes os vistos da Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Polônia, Rússia. Você tinha que ter visto para ir para esses lugares. Assim como você tinha que ter visto para ir para a Inglaterra. Itália não precisava, né? Itália, Portugal e Espanha, desde que eu me conheço por viajante lá, nunca precisei de visto. Mas a Inglaterra, sim, a França também, hoje já não precisamos mais. Ou seja, devagar o mundo vai se abrindo para o Brasil, e vendo o viajante brasileiro, tanto o turista como o homem de negócio brasileiro, como uma pessoa decente, confiável, e que não há necessidade de estar pedindo visto para ele. E os Estados Unidos vai provavelmente entrar nessa também. Muito bem, então aqueles amigos que me escreveram, né, perguntando quantos passaportes você tem que ter para poder ter tantas viagens, tantas milhagens, tantos dias fora do Brasil, tantas horas de voo. Aqui está, tudo isso aqui. São vistos de 61 países. Não 61, porque uma grande maioria não carimba o seu passaporte nem nada, não existe visto
ou coisa parecida. Mas foram necessários para mim cobrir 61 países. Tanto nos 10 anos de Varig, como depois os demais anos como gerente comercial de uma empresa brasileira de bom porte e uma empresa muito importante, que teve uma importância muito grande na minha vida. Foram 36 anos com esta empresa. E depois, as outras que eu tive depois dessa, tive algumas, não muitas, mas algumas. E a minha relação com uns parceiros americanos, que eu tenho lá, ainda tenho até hoje, presto algumas consultorias para eles, né? E viajo para lá com muita frequência também. Assim como viajo também para Punta del Este, que eu adoro visitar o cassino, que era chamado de Conrad e hoje é Enjoy. Quem tiver a oportunidade de ir, dá um pulinho lá que vale a pena. Além de ter a chance de ganhar algum dinheirinho, que não é muito fácil, mas é um lugar extraordinário, uma cidade muito bonita, beira de praia, bonita, o cassino é cassino estilo Las Vegas, vale a pena. Muito bem, meus amigos. Então, para aqueles meus seguidores que estavam curiosos de quantos passaportes eu podia ter para fazer todas essas viagens, cobrir todos esses lugares, essas milhas que eu tenho e rodadas, horas de voo e pernoites fora do Brasil, etc., que são números grandes, então estavam todos curiosos para saber quantos passaportes eu poderia ter. Aí estão, 15 passaportes, eu tenho 2 que não estão aqui neste volume de passaportes, porque são os que eu ainda estou usando. E um deles, então, tem o visto americano, que ainda é válido, acredito que por mais 5 anos, porque o visto americano não acompanha o passaporte. O nosso passaporte são 5 anos e o visto agora são 10. Então, vai chegar num ponto que você tem que estar viajando com os 2 para os Estados Unidos. Se não for para os Estados Unidos, eu levo apenas um. Mas eu costumo levar os 2, porque eu nunca sei no meio do caminho o que pode acontecer. Tudo de bom para vocês. Não esqueçam de deixar um like para nós aí, que é importantíssimo para o nosso canal. Se inscrever no canal, para que assim que eu poste um vídeo novo, vocês já tenham conhecimento. Se gostam, obviamente, podem apreciar novamente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.